O que faço com esses números? O que faço com esses números? Olá pessoal, beleza? Neste vídeo aí, vamos então resolver algumas questões envolvendo determinantes. Nós vamos resolver só questões aí de vestibulares. Nós temos aqui a questão 1, diz o seguinte: é dada a matriz A, cujos elementos são A, B, menos B e A, em que A e B são números reais. Se a matriz 0, 1, 2 e 3 vezes a matriz coluna AB é igual à matriz coluna 5, 25, então o determinante de A vale. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver esta equaçãozinha aqui. A partir dessa equação vamos encontrar os valores de A e B, substituir lá e encontrar o det de A. Então vamos, fazendo essa multiplicação, lembrando que nós temos aí, né, no canal vários vídeos aí que explica tudo sobre matrizes, multiplicação, também sobre determinantes. Então nós temos aqui uma multiplicação de matrizes. Então essa matriz vezes essa vai ser uma matriz tal que vou pegar a primeira linha dessa matriz e multiplicar pela coluna da matriz coluna. Então vai ficar 0 vezes A é 0, mais 1 vezes B é B. Pronto, já resolvi. Então multipliquei a primeira linha pela primeira coluna. Vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Então 2 vezes A é 2A, mais 3 vezes B, 3B, e isso é igual a matriz coluna 5 e 25. Pronto, temos isso daqui. Então, resolvendo essa operaçãozinha, né, que resultou apenas 0 mais B, aqui é B, e 2A mais 2B permanece. E isso tudo é igual à matriz coluna, que é 5 e 25. Então nós temos aqui uma igualdade de matrizes. E para que duas matrizes sejam iguais, então os elementos de uma devem ser exatamente igual ao elemento correspondente da outra. Ou seja, como aqui eu só tenho um elemento B, que é a primeira linha, tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda matriz, que também é a primeira linha. Então nós podemos concluir aqui que B é igual a 5. Pronto! Já de cara aí encontramos o valor de B. Então, essa segunda linha, que é 2A mais 3B, tem que ser igual a essa segunda linha, que é 25. Então nós temos aí 2A mais 3B, isso tem que ser igual a 25. Fazendo a substituição, onde tiver B, eu substituo por 5. Então vai ficar 2A mais 3 vezes B, que é 5. Isso é igual a 25. Então 2A mais 3 vezes 5 é 15. Isso é igual a 25. 2A é igual a 25. 15 está positivo, passa para o outro lado negativo. 2A é igual a 25 menos 15 é igual a 10. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, A também é igual a 5. Pronto, já encontramos os valores de A e os valores de B. Agora vamos encontrar então o det de A. Quem é o det de A? Então, o det da matriz A vai ser igual a, então nós temos aqui a matriz A, que agora é determinante. Quem é A? 5. Quem é B? 5 também. Quem é C? Menos B. B é 5, então aqui é menos 5. E aqui é A, que é 5 também. Pronto. Então o det de A é um determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Então, o determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal, essa é a diagonal principal,
né? Se é a diferença menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então nós podemos concluir que o det de A vai ser igual a 5 vezes 5, 25, menos, abre parênteses, menos 5 vezes 5 vai dar menos 25, fazendo o joguinho de sinal. Então o det de A é igual a 25, menos vezes menos é mais 25. Então nós podemos concluir, ou seja, isso implica que o det da matriz A, ou seja, o det de A é igual a 25 mais 25, que é igual a 50. E a questão deu algumas alternativas para a gente verificar qual é a correta. Det de A é igual a 50. Letra A, 2 vezes A ao quadrado é 50? Quem é A? A é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Portanto, já está aqui. Essa é a resposta correta. Tranquilo? Vamos agora responder a número 2. Resolvendo aí a questão 2, nós temos, considerando as funções dadas por g de x, que é uma matriz aqui de terceira ordem, e f de x também uma matriz de terceira ordem, o valor de x para os quais f de x é igual a g de x aqui nós temos essas alternativas aí. Então, como foi dada apenas as matrizes g de x e f de x e não deu nenhuma operação entre elas, então eu vou calcular o determinante de g de x e o determinante de f de x. Então, calculando o det de g de x, está aqui, o det de g de x vai ser igual a, se é o determinante, então nós temos x12, x12, 0, x1, depois x2, 1, como essa determinante aí é um determinante de terceira ordem, então nós vamos resolvê-lo aplicando a regra de Sarros. O que diz a regra de Sarros? Diz que basta você pegar a primeira e a segunda coluna e repetir do lado direito desse determinante. Então, vou pegar a primeira coluna, que está aqui, x1, 2, e a segunda coluna, 0, x1. Pronto! Então, pela regra de Sarros, ele diz o seguinte: para resolver esse determinante, basta multiplicar os elementos da diagonal principal e manter o sinal do produto. Então, aqui é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, nós temos x vezes x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Como está positivo, permanece positivo. 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 2 é 0. Então, vou colocar aqui mais 0. E aqui vai ficar x vezes 1x, x vezes 1x, então mais x. Pronto. Já multipliquei, então, os elementos da diagonal principal e mantive os sinais. Agora, vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e trocar os sinais. Então, vamos fazer isso daqui. Então, vai ficar assim, x vezes x ao quadrado vezes 2 é 2x ao quadrado. Como aqui tudo é positivo, aqui vai permanecer negativo. X vezes 2 é 2x, 2x vezes 1 é 2x. Tudo isso aqui é positivo, então vai permanecer negativo. E 0 vezes 1 vezes 1 é 0. Então, como tudo é positivo, vou só colocar o negativo aqui. Beleza? Então, vamos agora calcular o det de g de x. Quem é o det de g de x? É só pegar e somar tudo isso aqui. Então, nós podemos dizer que g de x é menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x e mais x, só isso. Por quê? Porque esse menos 0 e esse mais 0 cai fora. Então, nós podemos concluir que o g de x é igual a menos 2x ao quadrado com mais 1x ao quadrado é menos x ao quadrado. Menos 2x mais x é menos x. Olha aí, já encontramos o g de x. Agora vamos encontrar o f de x. Vou fazer a mesma coisa, calcular então o det de f de x. Então, o det de f de x
vai ser então o det de uma matriz quadrada de ordem 3, né? Então vai ficar aqui x, 10 e 1. Então vai ficar x, 10 e 1. Aqui 11, 11 e 2. Aqui menos 4x e 0. Então, como é um determinante de terceira ordem, nós vamos aplicar a regra de Sarros. Então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna do lado direito. Então, aqui é x, 10 e 1. E aqui vai ser 11, 11, 2. Pela regra de Sarros, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e manter o sinal. Então, esse e esse. E vamos manter os sinais. Então, x vezes 11, 11x vezes 0 é 0. Aqui 11 vezes x é 11x. 11x vezes 1, então mais 11x. E aqui menos vezes mais é menos. Menos vezes mais é menos. Então, mantém o sinal. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 2 é 80. E agora temos aqui o produto dos elementos da diagonal secundária, que é esse vezes esse vezes esse. Só multiplicar os seus elementos e trocar o sinal. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Como dá menos aqui passa a ser mais. 4 vezes 11 é 44. X vezes x é x ao quadrado. X ao quadrado vezes 2 é mais 2x ao quadrado. Então troca o sinal. Menos 2x ao quadrado. E aqui vai dar 0. Então vou colocar aqui menos 0. Pronto. Então o det disso daí, que é a f de x. Então, a f de x agora é só somar tudo. Então, somando tudo, nós temos menos, colocando já na ordem, 2x ao quadrado, mais 11x, está aqui, e mais 44 com menos 80 dá menos 36. Eu corto esse 0 com esse daqui, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, nós temos aqui a f de x. Como ele falou aqui no enunciado que f de x é igual a g de x, então vamos igualar as duas. Quem é o f de x? É menos 2x ao quadrado mais 11x menos 36 é igual a g de x, que é menos x ao quadrado menos x. Fazendo isso aí, nós percebemos que resultou em equação de segundo grau, então vamos passá-la para a forma normal. Então vai ficar menos 2x ao quadrado, esse x ao quadrado está negativo, passa para cá positivo, então vai ficar mais 11x, esse x está negativo, passa para cá positivo e permanece o 36, isso tudo é igual a 0. Esses dois termos aqui são semelhantes, esses dois termos são semelhantes, então nós podemos escrever menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Mais 11x com mais 1x é mais 12x e menos 36. Isso tudo é igual a 0. Como a variável a está negativa, é sempre bom a gente multiplicar por menos 1. Então isso implica que eu tenho essa nova equaçãozinha, só para facilitar, não é obrigatório não. Aonde é negativo passa a ser positivo, então ficou x ao quadrado. Positivo passa a ser negativo, menos 12x, e negativo passa a ser positivo, mais 36, isso aqui é igual a 0. Tá aqui, ó. Então, resultou esta equaçãozinha do segundo grau. Agora é só resolver essa equaçãozinha do segundo grau. Quanto vale A? 1. Então, vou colocar aqui. A é igual a 1. B é igual a, quem acompanha x, menos 12. E C é igual a mais 36. Pronto. Então, eu tenho aqui os valores de A, B e C. Então, agora eu vou calcular delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 36. Então, nós temos que delta é igual a menos 12 ao quadrado, menos vezes menos é mais, 12 vezes 12 é 144, menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 36 é 144,
Então nós podemos concluir que delta é igual a zero. E em uma equação do segundo grau, quando delta é igual a zero, significa que x' é igual a x duas linhas. Aplicando então a fórmula de Bhaskara, lembra? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Como delta é igual a zero, raiz quadrada de zero é zero, isso desaparece. Então nós temos essa formulazinha aqui para delta igual a zero, ó. Menos b, isso tudo dividido por 2 vezes a. Então nós temos menos b, quem é b? Menos 12, isso dividido por 2 vezes a. Quem é a? 1. Então fazendo o joguinho aí de sinal, menos vezes menos é mais, então 12 dividido por 2 vezes 1 é 2, e 12 dividido por 2 é igual a 6. Portanto, x é igual a 6. Vamos ver a alternativa? Letra A, menos 3 está fora, 18 está fora. Letra C, menos 6 está fora. Portanto, resposta correta, letra D. Beleza, pessoal? E agora vamos resolver a questão 3. Resolvendo aí a questão 3, temos aí, considerando a matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 3, em que x varia no conjunto dos números reais, qual o valor mínimo do determinante da matriz A? Para a gente saber esse valor mínimo aí do determinante da matriz A, então nós vamos calcular o determinante da matriz A. Então nós temos aqui o det de A, que é o determinante da matriz A, é igual a, como a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3, então o det vai ser um determinante de ordem 3, que é 1. Aqui é x menos 1 menos x, aqui é 1x e 1. Então esse determinante aí é um determinante de terceira ordem. Novamente vamos aplicar aí a regra de Sarros. A regra de Sarros diz que nós devemos repetir a primeira e a segunda coluna do lado direito do determinante. Então, repetindo, 1. Aqui é x menos 1 e menos x. Pronto. Então, aplicando a regra de Sarros, nós temos o produto dos elementos da diagonal principal. Você mantém o sinal. Então, o produto dos elementos da diagonal principal, você mantém o sinal. Mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos. Então, aqui é menos. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Mais vezes mais é mais vezes mais é mais. X vezes x é x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Mais vezes mais é mais vezes menos é menos. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes x é x, portanto já resolvi o produto dos elementos da diagonal principal. E agora vamos resolver o produto dos elementos da diagonal secundária. Essa é a diagonal secundária, só que na diagonal secundária nós trocamos os sinais. Ou seja, onde é positivo passa a ser negativo, negativo passa a ser positivo. Então mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos, então aqui passa a ser mais. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Mais vezes mais é mais vezes menos é menos, então aqui é mais, que troca, 1 vezes x é x vezes x é x ao quadrado, mais vezes mais é mais, aqui é menos, x vezes 1 é x vezes 1 é x. Pronto! Então nós temos aí que o det de A vai ser igual a, só somar tudo isso aqui, só que antes de somar eu posso cortar mais 1 com menos 1, só, né? Sobrou quem? 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado é 2x ao quadrado, menos 1x com menos 1x é menos 2x. Esse é o determinante da matriz A. Mas olha só, esse determinante da matriz A é uma equaçãozinha de segundo grau, né? Se a gente fosse calcular o gráfico desta equação aqui de segundo grau, nós observaríamos que este gráfico é uma parábola. E essa parábola terá concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor de A. O coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado. Portanto, como A é 2, 2 é positivo, então o gráfico desta função terá parábola com concavidade voltada para cima. Como a parábola tem concavidade voltada para cima, ela assume um valor mínimo, porque é desse valor até o infinito, né?
O valor de y aqui que define a função. Então, o y vai até o infinito. Então, ele admite um valor mínimo. Por isso que está pedindo aqui o valor mínimo do determinante. Como que a gente vai encontrar esse valor mínimo? Então, nós temos aqui, né, um plano cartesiano aí, por exemplo. Nós teremos aí um plano cartesiano. Então, esse daqui é o vértice da parábola. Este valor aqui é o x do vértice. E esse valor aqui é o y do vértice. Portanto, esse valor mínimo que ela está pedindo, que é esse, o menor valor que essa função assume, né, que o gráfico assume, é dada por y do vértice. Então, basta calcular o y do vértice. Como a gente calcula o y do vértice? É dado por menos delta dividido por 4a. Olhando esta formulazinha aqui, que é o det de a, então se eu pegar aí 2x ao quadrado menos 2x igual a 0, eu tenho que a é igual a 2, b é igual a menos 2, e o coeficiente c, como não apareceu, é 0. Portanto, nós podemos fazer o quê? Calcular aqui o delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b, que é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? 2 vezes c, que é 0. Portanto, esse termo daqui para lá morre, porque tem um produto aí nos fatores é 0. Então, delta é igual a menos vezes menos mais 2 vezes 2, 4. Pronto, delta é igual a 4. Se delta é igual a 4, então isso implica que o y do vértice é igual a menos o valor de delta, que é 4, dividido por 2, ou melhor, dividido por 4 vezes o valor de a. Quem é a? 2. Então, isso é igual a menos 4 dividido por 4 vezes 2, 8. Simplificando, menos 1 sobre 2. Porque eu simplifiquei aqui por 4 e aqui por 4. Então, deu menos 1 sobre 2. Portanto, a resposta correta é letra A fora, B fora, C fora, D fora, letra E, menos 1 sobre 2. E agora, pessoal, só para a gente finalizar esse vídeo, vamos resolver aí mais uma questão. Só lembrando, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva e vamos então finalizar aí com a questão número 4. Para finalizar o vídeo aí então, vamos ver a questão 4. Determine a solução da inequação. Nós temos aqui uma matriz quadrada de ordem 3 menor ou igual a 0, dentre as apontadas nas alternativas a seguir. Então, qual é a solução desta inequação aqui nessas alternativas apontadas? Como isso daqui é uma inequação e isso daqui é uma matriz, então eu vou calcular o det dessa matriz. Então, nós temos aí que o det dessa matriz aqui, que é uma matriz quadrada de terceira ordem, então o det dela vai ser isso daqui, ó. O det de terceira ordem, que é x menos 3, 0, 0, x, 1, 2, 1, 1. Já estamos cansados de fazer isso aí, né? Regra de Sarros. Repete a primeira e a segunda coluna à direita desse determinante. Portanto, temos aí novamente o produto dos elementos da diagonal principal, mantém o sinal. Então, nós temos mais vezes mais é mais vezes mais é mais, x vezes x é x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado, aqui dá 0, e aqui dá mais vezes menos, menos vezes mais é menos, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6. Pronto! E agora nós temos aqui o produto dos elementos da diagonal principal. Nós trocamos os sinais. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 0 é 0, então aqui é 0, não tem sinal, não precisa.
mais vezes mais vezes mais, então a gente coloca menos x vezes 1 é x vezes 1 é x, então menos x, e aqui 0 vezes menos 3 vezes 1 dá 0, então vou colocar aqui mais 0, pronto. Então nós temos que o det disso daqui é igual a quem? Colocando na forma normal, o que a gente pode cancelar aqui, né? Podemos cortar esse 0, esse 0, esse 0, então vai sobrar quem? Vai sobrar x ao quadrado menos x menos 6, e isso daqui é menor ou igual a 0. Então isso daqui é uma inequação do segundo grau. Para resolver uma inequação do segundo grau, então nós vamos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Ó. Nós temos aqui A é igual a 1, aí quem acompanha x ao quadrado, B é igual a menos 1, quem acompanha x, e C é o termo independente, no caso menos 6. Aplicando delta, então delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, então delta é igual a B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é menos 6. Portanto, delta é igual a menos 1 ao quadrado, é mais 1, menos vezes menos, é mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Portanto, delta é igual a 25. Se delta é igual a 25, então agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? É menos B, a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Esse menos é o da fórmula, quanto vale B, abre parênteses, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que nós já calculamos, que é 25, isso dividido por 2 vezes A, que é 1, fazendo joguinho de sinal, menos vezes menos, mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, nós temos x' é 1 mais 5, 6. 6 sobre 2 é igual a 3. E depois nós temos aqui o x, duas linhas, que é 1 menos 5, é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, nós temos x, linha 3, e x, duas linhas, menos 2. Como é uma inequação, nós vamos estudar, então, o sinal dessa inequação. Está aqui a abscissa x. Como A é positivo, e isso daqui é uma inequação de segundo grau, né? Eu transformei ela aqui numa equação de segundo grau, então seu gráfico é uma parábola. Como A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Delta é positivo, ou seja, maior do que zero, significa que o gráfico intersecta x em 2 pontos. Então, já sei que o gráfico intersecta x em 2 pontos. E essa parábola tem concavidade voltada para cima, então ela tem isso daqui, e ela intersecta o eixo x nessas raízes, em menos 2 e em 3. Então aqui é menos 2, bolinha cheia, e aqui é o 3, bolinha cheia. Então aqui é menos 2 e aqui é 3. Por que bolinha cheia? Porque apareceu a desigualdade menor ou igual. Toda vez que tiver menor igual, maior igual, bolinha cheia. Se tiver menor ou maior, bolinha vazia. Eu tenho um vídeo aí sobre conjuntos. E aqui nós podemos concluir que esse lado aqui é positivo, esse lado aqui é negativo, esse lado aqui é positivo. O que a inequação está querendo? Os valores menores ou igual a zero. Se é menores ou igual a zero, zero entra, e os negativos. Então, a inequação procura isso daqui como solução. Portanto, a solução é este intervalo, ou seja, x pertencente aos reais, tal que esse x, do menos 2 para lá é maior, como a bolinha é cheia, maior ou igual a menos 2, e do 3 para cá é menor, como a bolinha é cheia, menor ou igual a 3. Ponto. Essa aí é a solução desta inequação. Então, vamos ver?
A, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2, maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. Pronto, fechou. Letra A. Tá aqui a resposta correta. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Finalizou mais um vídeo aí. Obrigado e até a próxima.